Também quem vai ser o treinador. Cláudio Rezende trouxe a informação em primeira mão de que o Cuca tá na mira, tá negociando, mas antes eu quero debater com os comentaristas a horrorosa campanha do Galo nesta Série A. Ô Nath Fiuza, você até citou ali no nosso primeiro bloco que é a grande decepção do campeonato, o Atlético no Brasileiro. Será que o Atlético subestimou a competição ou superestimou o seu elenco, né? Achou que o elenco dava conta, que era um elenco muito bom e não deu nenhuma nem outra, hein, Nath? Eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Eu acho que subestimou de alguma maneira o Campeonato Brasileiro, achou que dava para buscar, né? Sempre no próximo jogo. Esse jogo não deu, mas na próxima rodada a gente vence e busca esses pontos. Na próxima rodada a gente vence e busca esses pontos. E esse na próxima rodada acabou sendo, foram 12 jogos, mas inclui os jogos de Copa. No Campeonato Brasileiro foram 9 jogos, né? Sem vencer até a partida contra o Atlético Paranaense. E essa seca, né? Esse jejum custou muito ao Atlético, até porque também o Atlético desperdiçou muitos pontos contra equipes que não brigavam na mesma faixa de tabela. O Atlético não conseguiu ser competitivo também contra os grandes clubes do campeonato, né? O Atlético foi derrotado pelo Botafogo no primeiro turno, o Atlético foi derrotado pelo Palmeiras, o Atlético foi derrotado pelo Flamengo. Não conseguiu de fato competir. Então acho que subestimou o campeonato, achando que em algum momento o time ia engrenar e não engrenou. E por outro lado também entendeu que tinha um elenco forte, e aí ao longo do campeonato a gente foi descobrindo também o quão desequilibrado era esse elenco do Galo. Acho que é um consenso que quando você olhava para o time como um todo, para o elenco como um todo, a gente percebia sim que existia carências em algumas posições e que o time titular era muito mais forte que o time reserva. Mas te confesso que eu esperava mais de alguns atletas do Atlético que acabaram não rendendo, e aí também você tem que entender, né, que tem gente ali nesse elenco que as expectativas já eram baixas e essas expectativas foram cumpridas. Não dá também para você achar que o Kardec, que o Cadu, que o Paulo Vitor, que o Robert, que esses jogadores vão resolver a sua vida num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. Mas acho sim que o Atlético fez uma avaliação equivocada do que o Atlético tinha para a disputa dessa competição, e acho que nós até fomos induzidos a esse erro de alguma forma, acreditando que Igor Gomes, que essa turma ia dar conta do campeonato, como não acabou dando conta, viu, Thiago? O Alexandre Simões, o torcedor do Atlético especialmente, muito frustrado, né, com as perdas de finais das Copas do Brasil e Libertadores, e também, né, Simões, bateu o desânimo geral no Campeonato Brasileiro. Qual o seu diagnóstico do 2024 do Galo, hein, Alexandre? Primeiro, Thiago, que o Vitor falou ali do número de jogos, não sabe se os times jogaram. O Flamengo jogou os mesmos 73 jogos que o Atlético. O Botafogo já tem 74 e pode jogar mais 3, né? Pelo menos mais um ele joga com o Pachuca, pode jogar com o Al-Ahly e depois com o Real Madrid e chegar a 77. O Atlético em 2021 jogou 86 vezes. Quer dizer, quem chega joga muito. Então, o número de jogos eu não vejo isso aí como justificativa, tá? Pode ser justificativa por um erro de avaliação ou por um erro de trabalho. E aí, esse erro de avaliação e esse erro de trabalho, eu acho que isso aí tem um conjunto da obra. E eu acho que chega até o Rodrigo Caetano, tá? Porque o Mariano foi renovado por quem? O Vargas foi renovado por quem? O Allan Kardec foi trazido por quem? Então, eu acho que é uma situação que realmente a Nath colocou, né? A gente tem muito o hábito de pegar esses times de maior investimento e que tem jogadores muito diferenciados e que conquistaram títulos importantes num passado recente e achar que todo jogador que chega para esse time é a solução. E não é. O Campeonato Brasileiro, ele é muito duro, tá? Essa é a dificuldade, às vezes, do treinador estrangeiro, de chegar aqui e pegar uma Série A muito equilibrada e muito dura, tá? E a gente pega exemplos claros. O Atlético do Paraná, com Canóbio, Coelho, com os jogadores que tem. O Atlético do Paraná, ele é pior que o Juventude? Não é. O Atlético do Paraná tem um time, tem um grupo melhor, mas caiu. E poderia ter caído o Atlético, poderia ter caído o Fluminense. Aliás, Atlético do Paraná, Fluminense e Galo estiveram presentes nas últimas 3 finais de Libertadores e brigaram para não cair no Campeonato Brasileiro até a última rodada. Então eu acho que assim, é um conjunto de coisas. O Milito não soube interpretar a competição como ela é, nos momentos de ausência de jogadores, e quis manter o estilo dele de jogo, independentemente da qualidade da equipe. Então, são vários fatores que
sirva de aprendizado para que o 2025 seja diferente, porque você abre mão do Campeonato Brasileiro, e a gente dizia aqui, tem que priorizar as Copas, sim, estava chegando em semifinal de Copa, final de Copa, mas eu acho que o erro do Atlético não foi na reta final do campeonato quando priorizou Copa. O erro do Atlético foi, desde o início, tratar o campeonato de uma maneira que ele não pode ser tratado, tá? O Milito quis ir pra cima do Palmeiras na Arena MRV, com um time pior, tomando de 1-0 e com um jogador a menos pra cima de Flamengo. Então, eu acho que tem uma série de fatores que provocaram esse sufoco do Galo na última rodada. Mas tem um fator que, na minha opinião, é fundamental no brasileiro medíocre que ele fez o Atlético. Você citou o jogo com o Palmeiras. Não é ali que o Atlético perde e faz esse campeonato horrível. O campeonato ridículo do Atlético passa por goleada pro Vitória, derrota em casa pra Criciúma, pra Atlético Goianiense. É isso. Porque eu tenho a impressão que superestimaram o elenco, acharam que o Atlético tinha um grande elenco e não era verdade. Grande em qualidade, inclusive, e não era verdade. Isso ficou muito claro quando se usou o time alternativo, e quando colocava o principal, parecia que havia um certo desdém do Galo com o Campeonato Brasileiro. E aí a conta chegou, Simões. Olha só, o Cuiabá, o Atlético sofreu com o Cuiabá. O Atlético de Goiás, ele empatou aqui e perdeu lá. Criciúma, ele sofreu com Juventude. É uma situação, Thiago, só que, assim, o futebol ele tem uma série de fatores, tá? Ele tem uma série de fatores que eles determinam o sucesso ou o fracasso também. Tá? Então, talvez tenha tido uma administração equivocada do elenco durante a temporada. O Vitor está dizendo, o Atlético chegou às finais, principalmente a final da Copa Libertadores, totalmente baleado. O Hulk ontem falou o quê? Eu tomo anti-inflamatório porque tem 3 meses que o meu joelho tá doendo. Com o colateral medial com problema. Colateral medial. O Paulinho chegou dói, como? Viu? Dói. Pois é, o Paulinho chegou como? Estourado, cirurgia. E o Arana? Também, cansado. E o Scarpa? Morto. E o Zaratio? Machucado de novo. Aí você fala 5 jogadores que a gente tratou a temporada inteira como os decisivos do Atlético e que chegaram à final. O Zaratio nem chegou, ele foi, mas não ficou nem no banco de reserva. Que chegaram à final numa situação física tão ruim que o Botafogo, com 1 a menos, ganhou do Atlético. É isso, colateral medial, Hulk. Eu tenho e dói, viu, filho? Nossa senhora, doutor Eduardo Frois, que é o grande ortopedista, tá lembrando sempre, né? Como dói colateral medial, o Hulk foi pro sacrifício para ajudar o Galo.